Oi, gente! Que tal apimentar a relação com um cardápio super afrodisíaco? Gostaram da ideia? Então vem comigo! Vamos começar com uma curiosidade. O que é afrodisíaco? Afrodisíaco vem da palavra Afrodite, que é a deusa do amor e da fertilidade. Ou seja, tudo que é afrodisíaco está relacionado em aumentar o desejo amoroso, despertar a sensualidade e aguçar sensações sexuais no corpo. Para começar, quais são os nossos receptores afrodisíacos mais importantes? Aí a gente vai falar sobre o paladar, sobre a audição, sobre a nossa visão, sobre o tato e também sobre a nossa mente. E por que eu incluí a mente nesse grupo de 5 sentidos? Porque é lá que a gente processa todas as sensações. Então é super importante a gente desenvolver uma mentalidade sexy. E afinal, o que é uma mentalidade sexy? A mentalidade sexy é você desejar ter desejo. Para você aumentar a sua libido, você tem que querer aumentar essa libido. Como é que a gente quer aumentar essa libido? É começar a estimular a mente com pensamentos sexuais. Você tem que desejar ter o desejo. Muita gente relata que não tem vontade de transar com o marido, mas chega no consultório e pede alimento para aumentar a libido. Então não adianta querer um alimento que aumente a libido se você não estimulou o desejo do seu parceiro. Tem muitas pessoas que me procuram com essa queixa de querer aumentar a libido. E quando a gente vai mais profundo nesse assunto, a gente começa a entender que, na verdade, não é um alimento que está faltando para aumentar essa libido. Na verdade, o que está faltando é essa pessoa desejar mais o seu parceiro. E como é que a gente faz isso, né? Muita gente pode falar assim, mas eu não desejo, não tenho mais tesão. Não posso falar tesão, né? Pode, eu acho que pode. Tem muita gente, então, que não tem mais tesão pelo parceiro. E isso é algo que a gente consegue desenvolver. Você tem que trabalhar a sua mente, a sua mentalidade sexy para que esse desejo retorne. É possível isso acontecer. É claro que muitas vezes pode ser sim uma deficiência hormonal. E isso tem que ser investigado, né? Essa deficiência hormonal pode ser sim por deficiência nutricional. E aí sim, esses alimentos vão fazer diferença na libido. Mas será que realmente é isso? Eu tô gravando esse vídeo aqui bem pertinho do Dia dos Namorados, né? Mas não precisa ser só no Dia dos Namorados. Você pode desenvolver essa mentalidade sexy independente da data comemorativa. Na verdade, você tem que desenvolver essa mentalidade sexy sempre, né? Para você manter esse relacionamento apimentado, né? Então, como que a gente desenvolve essa mentalidade sexy? Por exemplo, agora no Dia dos Namorados. Vamos começar a elaborar, por exemplo, um jantar romântico. Quando a gente pensa nesse jantar romântico, quais são as etapas que envolvem esse jantar? Primeiro você começa a imaginar o quê? A lingerie que você vai colocar, qual é a roupa que você vai vestir, como vai ser esse cardápio. E aí, nesse quesito de cardápio, eu tenho uma super dica para vocês. Uma fisiológica. Por quê? Porque o alimento, ele tem componentes nutricionais que sim podem aumentar a libido através de alterações hormonais. E a segunda, de uma forma mais mental. Como assim? Porque a nossa mente, ela faz associações. Porque muitos alimentos estão relacionados a algo mais erótico, né? Você vê um alimento e você se lembra de uma parte, por exemplo, erótica do corpo. Mas vamos ao que interessa. Que tal um jantar afrodisíaco? Dessa vez, você vai pensar no jantar de uma forma um pouco diferente. Não vai ser simplesmente o que vocês gostam de comer. Você vai preparar esse jantar relacionando ao momento do sexo. A gente começa a entrada com o quê? Com algo suave, morno. Calma, que o morno tem uma outra conotação. Não é morno de mais ou menos, não. É morno de tá começando a esquentar. Deu pra entender? Lembrando que a gente tá falando de comida, hein, gente? Você pode fazer, por exemplo, um creme de especiarias, uma sopa de beterraba ou até um ovo cocote. E vão anotando essas sugestões porque eu vou falar porquê da escolha desses alimentos lá no final do vídeo. Aí a gente chega no prato principal. Como é que você imagina esse prato principal? Algo forte, marcante, cheio de estilo, né? E aí, como sugestão, você pode fazer, por exemplo, uma carne exótica, como um cordeiro, acompanhado de aspargos, ou um risoto de açafrão com camarões. E a sobremesa, gente? Algo leve, delicado, ou então algo que te dá aquela sensação de sabe? Aquela sensação. Como, por exemplo, um morangos com creme de baunilha, ou então uma mousse de chocolate com amêndoas. E claro que para acompanhar, não podemos esquecer da bebida. E aí você pode usar a criatividade.
fazendo drinks como o Sex on the Beach, que só o nome já é sugestivo, ou o clássico champanhe com morango, ou então, claro, um bom vinho tinto. Lembrando, gente, que o álcool, ele pode inibir a libido se for em excesso. Então, cuidado com a dose. E agora, os alimentos afrodisíacos. Por que eu fiz essa sugestão de cardápio tão diferente? Eu vou usar o cardápio que eu sugeri antes para falar um pouco desses alimentos e vocês vão entender o porquê. Então, no creme de especiarias, a gente tem alguns alimentos que aumentam a libido, tais como pimenta. A pimenta, ela aumenta o metabolismo, ela aumenta a vasodilatação, ou seja, chega mais sangue nos órgãos sexuais. Já a sopa, a beterraba contém óxido nítrico, e o óxido nítrico, ele aumenta também a vasodilatação, chegando mais oxigênio e mais nutrientes nos órgãos sexuais. E para fechar nossa entrada, o ovo. O ovo, ele contém vitaminas do complexo B, principalmente B5 e B6, que estão relacionadas à modulação de hormônios sexuais. Então vamos para o prato principal. O cordeiro é uma carne exótica que está relacionada com a masculinidade, e isso ajuda a aflorar o nosso desejo sexual. E os aspargos, eles aumentam a libido e aumentam também o desejo sexual. A nossa segunda opção, que é o risoto de açafrão com camarões. O açafrão é um condimento que está relacionado com o aumento de desejo sexual. Porque todos os condimentos que são quentes, picantes, eles têm essa característica de aumentar a vasodilatação. Assim como a pimenta, eles aumentam o desejo sexual. E os camarões são ricos em zinco, como praticamente todos os frutos do mar. E o zinco está relacionado com o aumento de produção de espermatozoides e também aumento de produção de secreção vaginal. Então a mulher fica mais lubrificada, tudo dá certo. E a nossa sobremesa? Se pensarmos no morango com creme de baunilha, o morango é uma fruta relacionada a amor. Não tem dúvida disso, né? O formato dele de coração, a cor vermelha, isso tudo estimula, sim, esse desejo amoroso e sexual. A baunilha é um alimento que tem um aroma muito característico. E o aroma da baunilha estimula uma área cerebral chamada sistema límbico, que está totalmente relacionada ao desejo sexual. E a segunda opção da mousse de chocolate com amêndoa, o chocolate, vocês já sabem, ele aumenta a serotonina. E a serotonina tem essa característica de aumentar o prazer e bem-estar. Então, consequentemente, ele vai aumentar a sua libido. E a amêndoa, em algumas culturas, está associada à paixão e fertilidade. Então, vocês perceberam que nesse cardápio eu trouxe algumas informações comprovadas cientificamente, relacionando os alimentos com o valor nutricional dele e aí sim com o estímulo e aumento de libido. Mas também trouxe alguns alimentos que não têm comprovação científica na função nutricional, mas que estão relacionados, como eu falei lá no início, com essa criatividade que a mente tem, relacionando a alimentação com o desejo sexual. E para fechar, muita gente pergunta de alguns suplementos. O número 1, queridinho de libido, quem é? A maca peruana. A maca peruana está relacionada ao aumento de libido, pelo aumento de circulação na região pélvica e, com isso, aumento de oferta de nutrientes para essa região, melhorando o ato sexual. E o segundo queridinho é o Tribulus terrestre. Ele está relacionado com o aumento de testosterona, com alguns estudos já comprovando a eficácia dele. Gente, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha inspirado vocês a ter um excelente Dia dos Namorados, mas acima de tudo que vocês mantenham um relacionamento aceso e apimentado a vida toda. Compartilha aqui comigo quais são os alimentos que são afrodisíacos para vocês. Um beijo e até a próxima!